Vamos abrir a palavra na carta aos Efésios, capítulo 6. Eu vou iniciar no versículo 1 até o versículo 18. Aliás, iniciar no versículo 10 até o versículo 18. Porém, vou começar a discorrer a partir do versículo 14, visto que estudamos os primeiros versículos do domingo passado. Quem achou o texto, vamos ficar em pé para fazermos a nossa leitura. Diz assim a palavra do nosso Senhor: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amado Deus, levamos a Ti os nossos corações. E lhe suplicamos que, por meio desta palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede para compartilharmos junto a Sua palavra. Essa noite eu queria dar continuidade à mensagem que iniciamos no domingo passado. Quem estava aqui no domingo, levanta a mão. Certo. Eu darei continuidade a essa mensagem que eu iniciei. No domingo passado eu mencionei um pouco uma das razões dos nossos fracassos como cristãos. Uma das razões temos, às vezes, uma vida cristã fraca, frágil e com poucas vitórias espiritualmente. A razão disso é porque muitas vezes andamos nessa terra como se estivéssemos de férias. Nós não temos em mente que estamos em guerra. E um soldado que não reconhece quem são seus inimigos é um soldado exposto ao fracasso. Muitas vezes, como cristãos, andamos por esse mundo esquecendo que nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E quando estamos em período de guerra, a nossa postura e atitude não pode ser como aqueles que estão indo no parquinho. Se precisamos levantar as armas e entrar em batalha. Os cristãos têm negligenciado a maior de todas as suas batalhas. Os cristãos têm encarado as suas batalhas como se fosse uma brincadeira. Essa é a razão dos nossos fracassos. Essa é a razão de muitas vezes o inimigo ter prevalecido sobre nós. Porque nós não nos comportamos como aqueles que estão em guerra. Se na verdade estamos em guerra. Essa é a razão do porquê Paulo vai falar com os cristãos da igreja de Éfeso. Vai ensiná-los a como batalhar. Vai ensiná-los a como entrar em batalha. E de que forma deveria ser feito isso. E nos mostrando como cristão o que é a verdadeira batalha espiritual. Eu mencionei aqui que o fato, infelizmente, de algumas igrejas banalizar a batalha espiritual, por causa disso, infelizmente, um lado banaliza, o outro se afasta. A maioria de nós nos afastamos, porque nós não acreditamos no teatro, no show pirotécnico, circense, que é feito nos púlpitos. Está amarrado, sai em nome de Jesus. Quem te mandou? Quando você entrou? O que está fazendo aqui? Esse show pirotécnico, essa brincadeira, fez com que muitos de nós, cristãos genuínos, que sabemos que não é dessa forma que o Senhor trabalha, começamos a achar isso tão
desprezível, que também passamos a ignorar que existe uma real batalha espiritual que ocorre todos os dias. E negligenciando essa verdade, em vez de entrarmos em batalha, nós vamos comprar pipoca. Porque ignoramos a verdade espiritual. Então comecei a dizer que nós estamos em batalha. E a nossa batalha é ferrenha. E mencionei quem é o nosso adversário. Sabendo o tamanho do nosso adversário, reconheceremos o tamanho da nossa guerra. Quem é o nosso adversário? Quem? O diabo. Ele é o acusador. Ele é o nosso adversário. Então você acha que a sua batalha ela é fraca ou ela é forte? A Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para que possa nos atacar. É isso que ele faz o tempo todo. Esse versículo retrata a nossa batalha. Onde está o diabo agora? Ele está nos rodeando. O que está fazendo? Procurando oportunidade. Para fazer o quê? Para atacar. Por quê? Porque ele está com fúria. Ele está com ódio. Ele não tem perdão. Ele não recebe misericórdia. Ele não recebe graça. Então, a quem ele puder destruir, e isso é a sua vitória. Portanto, ele está sempre ao nosso redor, procurando como nos afetar, procurando como nos atingir, procurando como nos fazer cair nas ciladas. E eu mencionei aqui, como cristãos, o diabo, você que é salvo, entenda isso. O diabo não pode arrancar de você a sua salvação. Porque ele não te salvou. Quem te salvou foi o Senhor. É a salvação e o presente que Deus te deu. A menos que Deus retire o seu presente. Mas em nenhum lugar da Bíblia ele retirou o seu presente. Ele te deu o presente. É aquilo que ele te deu, ninguém pode tirar de você. Então o diabo, sabendo disso, que ele não pode arrancar de você a salvação, o que ele pode fazer para poder te ferir? E dificultar o seu caminho terreno. É isso que ele faz conosco. Ele faz de tudo. Usa estratégia, armadilha, tentação, artimanha, para poder nos impedir de usar a nossa melhor capacidade, ou usar todo o nosso potencial para que o reino de Deus avance. O que ele puder fazer para atrasar o avanço do reino, para atrasar a glória de Deus na sua vida, ele vai fazer. Então ele está sempre disposto a nos impedir de glorificar a Deus, a nos impedir de dar o nosso melhor, a nos impedir de frutificarmos, a nos impedir de andarmos na verdade, a nos impedir de ouvir a voz de Deus, a nos impedir de glorificar a Deus, a nos impedir a servir a Deus. Já que ele não pode arrancar o que Deus nos deu, ele quer acabar conosco. Nossa alegria, nosso prazer, ele quer dissipar isso. Tendo ciência disso, e ele trabalha o tempo inteiro. Portanto, nós não estamos simplesmente vivendo, estamos em batalha. Por isso Paulo vai sacudir a igreja, vai sacudir o povo de Éfeso. E ele vai dizer, vocês estão em batalhas, e você se comporta como meninos, vocês estão andando distraídos. Vocês precisam assumir a postura de batalha, postura de guerra. É assim que nós, como cristãos, devemos andar nesse mundo. Uma postura de batalha, de enfrentar a guerra espiritual, porque ela existe e ela é real. E Paulo vai dizer, para que você entre nessa batalha, se fortaleça no Senhor. O primeiro tópico que eu toquei, quer dizer, quem entra na batalha, fortaleçam-se no Senhor. Isso significa que a batalha que nós somos chamados para brigar, para lutar, para combater, não é uma batalha física, ela é espiritual. Portanto, a força que precisamos para entrar nela não é uma força humana, física, mas é sobrenatural. Portanto, para que eu fique de pé nessa batalha, eu preciso encontrar força no Senhor, para que eu consiga batalhar. Por isso, Paulo vai dizer, fortaleçam-se no Senhor. Esse é o primeiro convite, meus irmãos. Você quer ficar firme nessa batalha espiritual? Você precisa encontrar força, não no seu íntimo, não na sua cabeça, não na sua força física, mas a força que você precisa para vencer espiritualmente, essa força se encontra no Senhor. Não está em você. O Senhor Paulo vai dizer, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. A força que você precisa vem do poder de Deus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais força terá para resistir no combate, resistir na batalha contra o diabo e os seus demônios. E Paulo vai seguir também dizendo que a nossa batalha, essa batalha que ele nos convida para nos fortalecermos no Senhor, não é uma batalha carnal. Ele vai dizer que a vossa luta não é contra carne nem contra sangue. Agora, ele vai enumerar com quem estamos lidando. Ele vai nos mostrar que os nossos adversários não são desorganizados como nós. Eles são organizados. Diz, a tua batalha não é contra carne nem contra sangue. Portanto, o que quer dizer? A tua batalha não é visível. A sua batalha não é carnal. Não é física. A sua batalha é espiritual. Como eu sei disso? Quando ele vai me dizer quem são as milícias com quem eu vou batalhar, ele vai dizer, a nossa batalha é contra principados, príncipes, poderes, potestades, grau de poderes.
Vai dizer, contra os dominadores do mundo tenebroso. Portanto, a nossa luta é contra o mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo intocável, mas o mundo real. Por isso, para entrar nessa batalha e vencer, nós precisamos encontrar força no Senhor. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. O poder do Senhor operando em nós, por meio do Espírito Santo, então nós conseguiremos batalhar. Nós conseguiremos resistir. E Paulo vai repetir por 2 vezes. Como nos fortaleceremos no Senhor? Ele vai dizer, verifica comigo, no versículo 11, ele vai dizer, revistam-se de toda a armadura. E no versículo 13, vai voltar a dizer, portanto, tomai toda a armadura. Veja, ele se fortalece no Senhor, na força do seu poder. Como eu vou me fortalecer? Ele vai dizer, se revestindo de toda a armadura de Deus. Mas a gente vai dizer, agora tomai toda a armadura. Veja bem, Paulo aqui está preso. Está sendo guiado por soldados romanos. E Paulo vai fazer aqui, vai pegar o exemplo de como um soldado romano se vestia, se arrumava para a batalha. Ele vai usar essa imagem para explicar aos cristãos de Éfeso como eles deveriam se preparar para a batalha. Visto que o Império Romano reinou mais de 100 anos em vitórias nas batalhas, onde eles venciam todas as batalhas. E diante desse sucesso, ele vai ensinar ao povo, você vai ter uma batalha que é maior do que a batalha contra os romanos, uma batalha espiritual. Para que você possa vencer essa batalha, você precisa se fortalecer no Senhor. Como ele vai se fortalecer? Você deve se revestir da armadura, assim como os soldados romanos se revestiam de armaduras para sair em batalha e voltavam sempre vitoriosos. Assim como eles estavam armados, fortalecidos, e iam para a batalha, voltavam sem segurança, vocês também precisam se fortalecer, tomar toda a armadura, não é uma não, toda a armadura. Para que você possa vencer a batalha. O soldado romano, ele não sai para a batalha sem o seu capacete. Não sai para a batalha sem o seu cinto. Não sai para a batalha sem as suas sandálias. Não saía sem o seu escudo. Não saía sem a sua couraça. Portanto, tinha que tomar toda a armadura. Por quê? Porque toda essa armadura tinha capacidade de proteger todo o seu corpo contra os ataques adversários. Então ele vai dizer, tomai toda a armadura, queridos. Paulo quer dizer, não vamos lidar contra os inimigos piores do que os romanos. Eles são sutis, eles são inteligentes, eles são experientes. Portanto, para vencê-los, nós precisamos sair para a batalha, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Veja, a armadura é do Senhor, não é uma armadura física. Paulo está pegando exemplo do soldado romano, mas transformando em armadura espiritual. Assim como o soldado romano se vestia fisicamente para impedir que fosse machucado, para que fosse protegido, assim nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir nas batalhas espirituais contra esses principados, potestades e dominadores do mundo tenebroso. Quem são essas armaduras? É como se aplicar a nós. Vejamos o versículo 14. Leia comigo. Versículo 13, primeiro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firme. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Outra versão diz, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Veja bem, Paulo agora está explicando à igreja o que são as armaduras de Deus. Ele vai usar, lembra? Você vai usar a figura do soldado romano, vencedor. Ele diz, se você quer ser vencedor, se você quer vencer esse mundo que estão vendo, se você quer vencer no mundo espiritual, você precisa entender, você precisa estar completamente armado como os soldados romanos, porém espiritualmente. Para vencer, você precisa estar preparado e armado. Vou dizer, quando você for para vencer, você precisa usar cinturão da verdade. Veja bem, nesse mundo que vemos espiritualmente, não são todos que vencem. Não são todos. Espiritualmente. Alguns vencem e outros são derrotados. Quem pode vencer? E quem não pode vencer? A distinção está aqui. Outra dizendo, quem vence é aquele que usa as armaduras de Deus. Não qualquer armadura. Ele vai dizer, cingindo-vos com cinturão da verdade. O que aconteceu? Os soldados romanos, para sair para a batalha, eles usavam, por parte da parte de baixo, uma túnica. Que não tinha braços e ia até o joelho. E nessa túnica, era muito leve. Portanto, para usar todas as armaduras, espada, eles tinham 2 espadas, uma maior e uma pequena, e para poder usar o escudo, para usar também escudo, para usar sandálias e tudo mais, couraça, que era feito de muitas vezes do próprio aço, eles precisavam, para ajustar e firmar todas as ferramentas, até mesmo o xilingue que levava para a batalha, eles precisavam de um cinto. E o cinto que eles usavam aqui, esse cinto servia para
ajustar e firmar no seu corpo todas as ferramentas que ele estava levando para a batalha. Todas as armas que podiam ser punhado e guardado, eles levavam isso com ele e cravava no cinto, para que não pudesse cair no meio da batalha. Então, o cinto servia para sustentar, para firmar e para guardar tudo que o combatente levava para a batalha. Então, Paulo usa essa ideia do cinto para dizer que quando o cristão sai para a batalha, para que o cristão possa vencer Satanás, possa vencer o seu adversário, possa vencer potestades e principados e dominadores do mundo tenebroso, para que consiga vencer as hostes malignas, o cristão precisa ajustar a sua vida na verdade. O cristão precisa apoiar-se, ajustar todo lado da sua vida, caminhando, andando na verdade. Porque nós sabemos que nesse mundo terreno, a verdade é relativizada. Para muitos a verdade é uma, para outros a verdade é outra. Mas para nós como cristãos sabemos que a verdade ela é única, ela é absoluta. E essa verdade é Cristo Jesus. Portanto, o Paulo vai dizer, para que você possa vencer nesse mundo, para que você possa vencer no mundo espiritual, só existe uma forma, é você andar na verdade. A verdade é essa que nós conhecemos, que ela é absoluta e que ela é bíblica. E essa verdade não é revelada para todos. Mas para você vencer o diabo, a única forma é você caminhar na verdade. A Bíblia diz, nos ensina claramente, que Deus criou todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus não é o criador. Nem tampouco o pai. O que é? Quem é o pai da mentira? Quem é? Quem é? Quem é o pai da verdade? Se nós queremos vencer, a única forma de vencermos nesse mundo é andarmos na verdade. Porque a Bíblia diz que quem mente é filho de quem? Quem mente é filho do diabo. Aquilo que traz a paternidade entre homens caídos é Satanás, é a mentira. Por isso Cristo está dizendo, se vocês querem vencer nesse mundo, se vocês querem vencer nesse mundo, vencer a batalha contra hostes celestiais, a única forma de vocês vencerem é você andar na verdade. Quem é a verdade? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo disse, eu sou a verdade que você precisa. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, para ir ao Pai, para andar até o Pai, eu preciso de Cristo. Cristo é a verdade. E essa verdade que me conduz a seu Pai, a teu Pai. E essa verdade que me faz vencer. Quem anda na mentira não é filho de Deus. Quem anda na verdade, na luz, é filho de Deus. Portanto, veja a diferença. Está dizendo, se vocês querem vencer a batalha espiritual, a toda a sua vida tem que ser ajustada na verdade. Todas as nossas vidas, nossas ações, motivações, comportamentos, escolhas, votos precisam ser apoiados na verdade, na pessoa de Cristo Jesus. E vamos mais, João capítulo 17, verso 17 vai dizer, santifica-os. Jesus falando, orando, falando para o seu Pai na oração. Pai, santifica-os. Vamos santificar quem? Os meus discípulos. Santifica, Fabiana. Santifica o Eduardo. Santifica o Gustavo. Santifica-os no quê? Na verdade. Vai continuando. Porque a tua palavra é a verdade. Eu disse, Pai, os meus discípulos estão aqui. Para que eles possam vencer esse mundo, eles precisam ser santificados. Como serão santificados? Na tua verdade. Não, pessoal, o que é ser santo? Ser santo é andar na verdade. É andar em Cristo Jesus. Só que diz, como purificará o jovem o seu coração? Guardando a sua palavra. O que me santifica? A guarda da verdade. João vai dizer, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O que é que diz o João capítulo 1, versículo 1? No princípio era, o verbo era, o princípio era o verbo era, estava com? Quem é esse verbo aqui? Ó, veja como o texto casa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E João vai dizer, no princípio, o verbo estava com Deus. E ele era Deus. E logo o verbo se encarnou, se fez carne. E ele vai dizer, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade absoluta. Se nós andamos nele, nós venceremos esse mundo. Se andamos nele, nós venceremos as hostes. Nós venceremos potestades. Venceremos principados e dominadores no mundo tenebroso. Então, a primeira armadura que eu preciso para vencer é ajustar minha vida, na verdade. Meu casamento, meu trabalho, minhas escolhas, tudo que eu faço. Eu preciso ajustar na verdade. Eu preciso ajustar em Cristo Jesus. Veja mais, João 8, versículo 30 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos...
Conhecereis a verdade. Quando eu conheço a verdade em Cristo Jesus, todos os laços desse mundo são rompidos, porque a verdade veio a mim, a verdade é a minha luz. Quando eu tenho Cristo Jesus, Ele rompe todas as alianças que eu tinha com o passado, senhora da macumba, do candomblé, magia negra, será mais o quê? Quando a verdade vem, quando a luz entra em mim, eu não preciso renunciar a nada. Quando ela entra em mim, ela tira. Quando a luz entra, a treva se dissipa. Quando ela entra, simplesmente sai. Eu não preciso dizer sai, não, eu não preciso. Quando Cristo entra, as trevas saem. Quando o rei entra, o mal sai. A sua presença, somente a sua presença, já vai inibir, já vai libertar. Eu não preciso do culto de quebra de maldição. Eu só preciso da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É Cristo e a nossa verdade. Quando eu tenho a verdade, eu consigo vencer esse mundo. É a primeira armadura que eu preciso me revestir da verdade. A segunda arma, veja, Deus vai dizer, revestida a couraça da justiça. Outra versão diz, aí no versículo 14, vai dizer, revestindo a couraça da justiça. Mais uma vez, a couraça era também uma armadura usada pelos soldados romanos. E a couraça tinha duas partes, tinha a parte da frente e outra parte de trás. Ia do pescoço até o joelho. Costumava ser de couro ou talvez às vezes de aço. Servia para quê? A couraça servia para proteger todos os órgãos vitais do pescoço até o joelho. E para dizer, a couraça que os soldados romanos usavam para se proteger do pescoço até o joelho, proteger todos os órgãos, essa couraça é comparada à justiça que os crentes precisam para se proteger nas batalhas. Protegido aqui. Você quer entrar na batalha? Com o diabo? Tá. Veja bem. O diabo, ele representa todo tipo de mal. E para você vencer o mal, você precisa ser do bem. Certo? Do bem, na verdade. Para vencer o mal, ok? Mas, peraí, um Conrado pecou ontem. Mas como é que ele consegue agora vencer o mal? Se ele traz também o mal. Mas peraí. Eduardo se entregou a Jesus. Mas ontem brigou feio com a esposa, xingou de tudo que é coisa. Como é que vence Satanás dessa forma? Mas peraí. Gustavo é quente, mas ficou tão cheio com sua esposa que soltou os cães pra cima dela. Como é que vai vencer o diabo? Como é que vence? Com qual justiça ele pode se ficar em pé diante do diabo e dizer, eu te repreendo? Com qual força? Com qual autoridade? Como vai se proteger do mal se você faz o mal? Isso diz, Paulo diz, se você quer entrar nessa batalha e vencer, você precisa usar a couraça da justiça. Lembre-se que as armaduras são de quem? As armaduras são de quem? De Deus. Então, a couraça significa você tomar a armadura. Tomar significa toma a justiça que vem de Deus. Não lute com a sua justiça. Porque com a sua justiça, você passou pelo crivo. Você quebrou um, 2, 3, 4, 100 mil mandamentos. Então você não tem justiça limpa a ponto de vencer o mal. Mas a única justiça que pode te dar sucesso, e te dar vitória, é a justiça que não vem dos seus méritos. É a justiça conquistada na cruz. Cristo nos justifica dos nossos pecados. Cristo nos salvou. É com a justiça alcançada na cruz que nós podemos vencer o maligno. Não com sua própria justiça, mas com a justiça de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 5, 18 a 19, vai dizer, portanto, assim como por uma só ofensa, a sua ofensa, veio o juízo de Deus, a condenação para todos os seres humanos. Assim também, por um só ato de justiça. Que ato é esse de justiça? Por um só ato de justiça, veio a graça. Que ato é essa? O sacrifício de Cristo. Para dizer, por causa de um pecado de um homem, veio o juízo de Deus. Que homem é esse? Adão. No pecado de Adão, o mundo entra em decadência. No pecado. Mas a Bíblia diz, através de um ato de justiça, a morte de Cristo na cruz. Paulo diz, sobre todos, por causa desse ato, veio a justificação. Que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por causa da obediência de um só homem, todos, aliás, muitos se tornaram justos. Porque dizendo, você é um pecador. Você não pode lutar contra o diabo. Porque você não tem justiça alguma para vencê-lo. Porque ele é mau, você também é um pecador. Para que você consiga vencer na batalha espiritual, a única forma é você crer em Cristo Jesus. Porque o ato de justiça dele na cruz, ele conferiu, tornou justo todos aqueles que nele colocam esperança. Portanto, se nós queremos entrar na batalha e vencer o diabo, nós não podemos ir com o nosso próprio mérito, com a nossa própria justiça. Só podemos vencê-lo usando a couraça da justiça do Altíssimo. Deus que nos justifica.
O diabo vai dizer, você é um pecador, vai dizer, sim, eu sou. Vou te vencer. Não vai não. Vou te vencer. Não, não. Por quê? Porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. É o seu sangue que me justifica. É o sangue de Jesus que nos dá força. É a sua justiça imputada a nós. Como dizendo, se nós queremos vencer os hostes malignos, nós não podemos ir lutar com eles com o nosso próprio mérito. Com justiça própria. Porque nós já falhamos. Mas se nós cremos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a sua morte na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. E aqueles que nele creem são salvos, são protegidos, são cercados. Agora, a justiça pelo qual lutaremos não será nossa, mas será a justiça de Cristo imputada a nós. Se você quer vencer, você vai entrar nessa batalha dizendo, eu não consigo te vencer, mas o meu general te vence. Eu não tenho força, mas ele tem força. Porque é o Senhor que nos justifica. É o Senhor que luta ao nosso favor. Romanos 8:33 vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se Deus quem o justifica? O diabo pode falar o que quiser de você. Não vai adiantar, porque quem é o seu advogado? O meu advogado é o meu Senhor. Ele é o meu advogado. Você imagina? O diabo quer te acusar. Para quem vai te acusar? Para Cristo. Você vai dizer, não, eu defendo ele. Não adianta acusar. Ele está debaixo do meu sangue. Ele está coberto pelo meu sangue. Quando nós só venceremos, não nos nossos méritos, não pela nossa própria força, mas pelos méritos de Cristo. Portanto, a couraça da justiça significa, eu vou entrar nessa batalha não confiando na minha própria força e na minha justiça. Eu vou confiar naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu sou o que sou por causa de Cristo. Amém? A terceira armadura está no versículo 15. O texto diz, tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Aqui, teve uma época, aqui no Brasil, mulheres devem lembrar, teve uma sandália que fizeram muito sucesso. Um modelo específico, que gladiadora, né? Que tinha laços, até coisa aqui no joelho, né? Aí veio sucesso aqui no Brasil. E esse modelo de sandália era chamada naquela época de caligae. Esse tipo de sandália era o tipo de sandália que os soldados romanos usavam para as batalhas. Só que era feito de couro e a parte de baixo de prego. Por quê? Porque antigamente as batalhas eram campais, né? Não era igual ao nosso hoje, com míssil, com revólver, com fuzil, não. Era faca mesmo, era espada, era um campo baldio. Era terrível, né? Naquela época, meu Deus do céu. Tinha que ser general de verdade, aprender a contar pescoço. Agora é melhor. Agora você imagina, eles, às vezes, iam em batalhas, o lugar era irregular, às vezes era molhado com água. Lembra-se que os soldados romanos eram sempre prontos para a batalha. Eles usavam essas sandálias especificamente porque nas batalhas, lugares muito irregulares, essas sandálias com prego por baixo e com os laços até o joelho, eles amarravam. E nos lugares baldios, lugares difíceis, onde os solos eram muito irregulares, com essas sandálias com prego, fazia com que quando eles estavam batalhando, eles não perdessem o equilíbrio. E conseguissem firmar, apoiar firme os seus pés no solo e não ser derrubado. Para se proteger, para atacar. Então, esses especificamente os ajudavam a se manter firme, a se manter equilibrado no campo de batalha. Eles estavam estáveis e firmes, não caíam em terrenos difíceis para poder batalhar. E Paulo vai comparar a estabilidade, a firmeza que os soldados tinham nas batalhas e usar as sandálias, a firmeza que os cristãos precisam ter no campo de batalha espiritual. Está dizendo, tenha calçado os vossos pés. Vocês estão na batalha. Os pés protegem. Então, em que você deve se apoiar para batalhar? O que você deve calçar para estar firme na batalha? Para não ser derrubado? O que vocês devem investir? O que você deve se revestir para se apoiar? Ele diz, a preparação do Evangelho da Paz. Quer dizer, se você quer vencer na batalha, você precisa se apoiar na centralidade do Evangelho que trouxe a paz. O Evangelho da reconciliação. Calça os seus pés, preparação aponta para, quer dizer, preparação significa pronto para agir. Ele diz, calça os seus pés, pronto para quê? Para lutar, tendo ciência que eu estou calçado. Por quê? O que está me apoiando aqui? O Evangelho da Paz. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que antigamente nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. Mas depois da vinda de Cristo, o Evangelho, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Veja, Colossenses capítulo 1, versículo 20 vai dizer, e que havendo feito a paz
pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, no passado, eram estranhos, inimigos do entendimento, pelas obras mais que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne na cruz, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quer dizer, o que devemos revestir nos pés na batalha espiritual? Em que devemos nos apoiar? O Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. Cristo, o Filho de Deus vivo, que nasceu na Virgem Maria, veio para esse mundo, pregou o Evangelho, foi preso, morreu, ao terceiro dia, ressuscitou, ascendeu ao céu, e prometeu que voltará, e nós aguardamos a sua volta. Esse é o Evangelho da Paz. Cristo que morreu por nós. É nessa verdade que devemos nos apoiar no campo de batalha espiritual. É no Evangelho da Paz. Sabendo que nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Queridos, você sabe o pior inimigo que você pode ter? Deus. É o pior inimigo que você pode ter. Porque a Bíblia diz, se Deus está conosco, quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Claro que tem alguém. Claro que tem alguém. Quem não está contra nós? O diabo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E claro que o diabo é por você. É por você? Sim ou não? É claro que ele é contra você. Se Deus é por nós, o diabo é contra nós. Mas, querido, e se Deus for contra você? Se Deus for contra você, nem o diabo vai querer ser por você. Porque não quer se meter. Já abandona. Já é ruim para ele. Vai se meter? Não, não vai se meter, não. O pior inimigo que você pode levantar contra você é o próprio Deus. Porque o diabo nunca será por você. Nunca vai lutar por você. Então era pior o nosso estado antigamente. Éramos inimigos de Deus. Éramos desobedientes à sua palavra. Mas através da morte de Cristo na cruz, ele nos reconciliou por meio do Evangelho da Paz. Portanto, ao entrarmos na batalha contra o diabo, nós precisamos entender que Deus é por nós. Vamos revestir a certeza da centralidade do Evangelho, que nós estamos aqui por causa de Cristo. Eu venço por causa de Cristo. Vou resistir por causa de Cristo. Eu vou me apoiar no Evangelho da verdade, o Evangelho pelo meio do qual eu fui salvo, eu fui restaurado, eu fui guiado até a luz. Portanto, se nós queremos vencer, nós precisamos entrar na batalha calçando. Quer dizer, o que me sustenta aqui é porque eu fui reconciliado. Quem está comigo é o Senhor. Quem é por mim é o Senhor. Ele luta comigo. Portanto, eu tenho certeza que nessa batalha eu estou firme na centralidade da mensagem. Eu estou firme em Cristo Jesus. Para vencer, eu preciso calçar o Evangelho da Paz. Eu preciso calçar a certeza da minha reconciliação. Eu tenho paz com Deus. Se eu quero vencer o inimigo, eu preciso calçar o Evangelho da Paz. Eu preciso estar reconciliado com Deus. Só vence o maligno aquele que está com Deus. E se você não se reconciliar com Deus, você não vai vencer. Você não vai vencer as trevas. Para vencer, você precisa da paz. E essa paz não é uma paz, uma briga. Não, não. Essa paz é a reconciliação. Reconciliação com Deus. Aquele que não é reconciliado com Deus, não vence. Não vence. Só vence aqueles que são reconciliados com Deus. Aqueles que são salvos. Aqueles que são filhos. Esses vencem. Esses reinam. Para você vencer o mundo espiritual, você precisa estar com Cristo. É o único que tem poder sobre o mal. Ninguém tem. Mas ele tem. Quando os endemoniados que estavam em porcos viram Jesus, já, por favor, não nos lance, porque ele sabia quem ele era. Sabia que ele era Deus, o Todo-Poderoso, e contra ele ninguém podia resistir. Se nós queremos vencer no mundo espiritual, nós precisamos calçar da reconciliação, o Evangelho da Paz. Aí sim, nós venceremos principados e potestades. Sem isso, esquece. Esquece a vitória. A quarta armadura, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Paulo compara a fé que nós temos com o escudo. Ele diz, segurando, sempre. Sempre. Sempre quer dizer, nunca esquecer escudo. Nunca. A fé é o nosso escudo. Paulo diz, o que protege o cristão contra os dardos inflamados do maligno que entra na sua mente, projeta em você. Está dizendo isso. Não vai dar certo, vai cair, não vai sair, não vai conseguir, vai perder, vai acabar o casamento. Essas setas inflamadas do maligno, esses dardos inflamados do maligno, se você quer vencer, precisa usar o escudo da fé. E a fé te faz resistir contra esses dardos do maligno. Veja que o escudo que os romanos usavam era como se fosse uma porta gigante, quase 2 metros.
Ele botava o escudo, aqui você não via o cara, se protegia. Não sei se você já viu alguns seriados de exército romano para batalha, separava em blocos. Aí quando, por exemplo, o inimigo surgia, fazia um bloco, que ele se fazia tipo uma casa fechada, os escudos faziam um muro, ele ficava por dentro daquele muro de escudo. Então o escudo parecia uma casa praticamente, quase 2 metros. Eles se juntavam para fazer um bloco de proteção. Então o escudo era muito alto e conseguia escondê-los dos dardos, das flechas. E muitas vezes a gente sabe que tinha aquelas flechas que a pessoa botava no fogo e... Só que aquele escudo tinha tecido molhado. Quer dizer, o dardo chegava, em vez de acender o fogo, caía em tecido molhado e apagava o fogo. Então o diabo, ele vem com suas ciladas, com suas tentações, ele olha para vocês, ele lança pronto para te acertar. Mas para não conseguir te acertar, a sua fé precisa estar tão firme no Senhor para que a sua fé possa anular esses dardos inflamados do maligno. Queridos, o Brasil é um país de fé. Sim ou não? Sim. Tem muita gente que tem fé nesse país. E também no mundo. O que falta no mundo não é a fé. O que falta no mundo é a fé na pessoa de Cristo. As pessoas têm fé, mas muitos não têm fé na pessoa de Cristo. Como está dizendo, a nossa fé serve de escudo. E a nossa fé precisa estar completamente na pessoa de Cristo Jesus. Só a fé em Cristo Jesus que nos fará vencer esse mundo. Só a fé na pessoa de Cristo que nos fará resistir às tentações, resistir aos planos do maligno. Sem a fé é impossível vencermos. Se você quer vencer o mundo espiritual, você precisa crer. Olha o que diz. Se eu não me engano, 1 João. 1 João, capítulo 5. O versículo 1 vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus, faz o quê? Vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é o quê? Nossa fé. Você quer entrar na batalha espiritual? E você quer vencer? É impossível você vencer se você não crê em Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus que nos dá essa vitória. Portanto, está dizendo, se você entrar no mundo espiritual para batalhar, você precisa entender que o diabo vai vir com suas setas inflamadas. Agora, a nossa fé em Cristo Jesus é o que nos protege, é o que nos faz resistir. Portanto, eu preciso crer. A fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É convicção de fato que nós não vemos. O justo virá pela... A nossa fé é de fé em fé. Portanto, a nossa vida como cristão é baseada na fé, na pessoa de Cristo. Se nós queremos vencer, não basta ter fé. A nossa fé precisa ser em Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus vencem. Não é só ter fé, mas é ter fé na pessoa certa. É ter fé na pessoa de Cristo. Aí sim venceremos. Pisaremos sobre a sua cabeça. Triunfaremos nessa batalha. Versículo 17 vai dizer: use também capacete da salvação. Vou tentar correr um pouco aqui por causa do tempo. Queridos, olha, existe lugar que quando nós somos afetados, dificilmente conseguimos resistir ou sobreviver. Se eu levar um tiro no braço, eu posso sobreviver. Se eu levar na perna, eu ainda consigo sobreviver. Se eu levar até aqui, no abdômen, às vezes é difícil, mas é possível resistir. Posso sobreviver. Se eu levar no pé, dá para sobreviver. Mas se eu levar na cabeça, é difícil. Entra aqui, está do outro lado, é difícil sobreviver. Então você tem, mas é difícil. Os romanos não sabiam. Não sabiam que se uma flecha passasse pela cabeça, era o fim. E muitas vezes as flechas eram envenenadas. Então quando afetava a cabeça, acabava tudo. Às vezes, ainda ficava, não morria, mas afetava tanto o cérebro que sofria a morte cerebral. Portanto, os romanos sabiam que não podia pisar no campo de batalha sem usar capacete para proteger a cabeça, proteger a mente. Meus amigos, se existe um alvo que Satanás tem para nos afetar, é a nossa cabeça. A nossa cabeça é o centro de comando. A nossa cabeça engloba o nosso pensamento, o nosso coração. A capacete da salvação, está dizendo,
a proteção que ele usava na cabeça para não ser afetado, porque ao afetar a cabeça, neutraliza o corpo inteiro. Quando a cabeça é afetada, todos os comandos são neutralizados. Então, eles protegiam a cabeça a qualquer custo. Por isso, o capacete era de aço. Para muita gente não ver a mesma flecha forte, dura, batia e quebrava. Por quê? Tinha que proteger a cabeça. A cabeça afetada já era. Querido, no mundo espiritual, o diabo, ele foca na nossa cabeça. Lembre-se, a cabeça aqui envolve coração, sentimento, emoções, decisões. É o centro de comando. Aquilo que meus braços, minhas pernas executam parte daqui. E o diabo sabe que ele não precisa pegar o seu braço. Ele não precisa pegar o seu pé. Pegar o seu pé, o seu braço, é só para te distrair, para te atrapalhar. Mas se pegar a sua cabeça, ele neutraliza você por inteiro. Por isso, o maior campo de batalha do diabo é a sua cabeça. Ideias, ideologias, pensamentos, fofocas, disse-me-disse, informações. Ele sabe que se ele afetar a sua cabeça, ele consegue neutralizar todos os seus movimentos, todos os seus comandos, tudo. Quando ele foca na sua cabeça, ele foca na sua mente, ele foca nos seus pensamentos. Por isso, veja bem o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Ele vai dizer, e não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que nos acontece? Quando nós cremos em Cristo Jesus, o Senhor não conserta a nossa mente, não. Ele renova, ele faz novas todas as coisas. Ele arranca a mente carnal, ele arranca a mente mundana, ele arranca a mente diabólica. Ele nos concede a mente de Cristo. Ele renova a nossa mente. Para que consigamos vencer o inimigo, precisamos ter uma nova mente. Uma nova mente, um novo pensar. Só assim venceremos o diabo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só uma mente transformada em Cristo Jesus consegue vencer o diabo, consegue resistir às ideologias, consegue resistir às artimanhas, ciladas do maligno. É impressionante. Vocês estão vendo o diabo está trabalhando nessa geração? Faculdade, escolas, ideias, ideologia. Ele sabe como captar. Quando ele capta ali, ele neutraliza o restante. Por isso, sejam transformados. Só consegue vencer o diabo aquele que tem a sua mente transformada. A mente que era mundana, agora é uma mente cristã. Somente estes podem vencer no mundo espiritual. Aqueles que não são transformados por Cristo Jesus, é impossível vencer o diabo. Portanto, quer vencer? Mente transformada. O capacete da salvação é a certeza de que eu não sou mais de mim mesmo. Eu sou de Cristo. Ele me salvou, ele me resgatou, eu faço parte da sua família. Ele que me guia, me guarda. Ele é meu pastor. A minha mente é mudada. Não é mais a mesma mente. Se eu entro em batalha com a mente de Cristo, eu venço. Com a minha mente não vence, não. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, vai dizer o seguinte. Ora, a pessoa natural, pessoa pecadora, que não tem Cristo Jesus, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para ele isso é loucura. Para quem não tem Jesus, não é uma loucura. Passatempo, absurdo. O que é isso? Cruz, sangue, ressuscitar. O que é isso? É loucura. Uma pessoa natural. Mas para que ela não pode entendê-las. Porque ela se discerne espiritualmente. Uma pessoa natural, incrédula, não entende o que é a Bíblia, não entende o que é o Espírito Santo, não entende o Evangelho, porque se discerne espiritualmente e não carnalmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do, veja bem, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir o Senhor, nós temos a mente de Cristo. Quer vencer? Mente de Cristo. Só consegue vencer quem tem a sua mente renovada, quem é salvo, quem tem a mente transformada, que tem a certeza da salvação, e sabe como se conceber a sua salvação, que consegue discernir espiritualmente, só esse vence. Porque a guerra é espiritual. Quem não discerne não consegue vencer. Pessoa natural não vence, porque tem mente carnal, mas só vence aquele que tem a mente transformada, aquele que tem a mente de Cristo, uma mente espiritual. Esse que discerne o que é espiritual, esse vence. Se você quer vencer, capacete. Proteja a sua cabeça. Proteja-se na batalha. E a sexta, não menos importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, aqui nós temos um exemplo claro de batalhar com a palavra do Senhor. Já mencionei aqui no deserto.
Jesus foi atacado por Satanás. E Jesus fez uso da palavra para batalhar. A palavra do Senhor é a nossa espada. A palavra do Senhor, com ela nos protegemos e com ela também atacamos. Quando o diabo usou a palavra para atacar Jesus, Jesus se defendeu usando a palavra. Deixa eu te lembrar uma coisa muito importante. Existem pessoas que acham que Jesus negava o Antigo Testamento. Não. Jesus não negou o Antigo Testamento. Porque se ele negasse o Antigo Testamento, ele não teria usado. Ele não teria dito. Está escrito. Jesus usou está escrito. Porque Jesus valorizava o que os profetas disseram, escreveram. Portanto, não desvaloriza o Antigo Testamento. O que é importante. Quando Jesus foi brigar espiritualmente, ele usou o Antigo Testamento. Ele disse, está escrito, Salmos. O diabo usou textos bíblicos e Cristo respondeu textos bíblicos, não do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Vou te dizer, o Antigo Testamento não caiu em desuso. Para nós, ainda é muito importante um termo didático, embora não seja o que pauta a nossa vida hoje. Mas é importante, não negligencie nem anula os conselhos do Antigo Testamento. Porque se o Messias usou para se defender, quem só vai dizer que não serve mais? Portanto, através da palavra do Senhor, nós poderemos vencer o mal. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer receberá a bênção do Senhor. Se reveste da palavra, quer dizer, medita nela, pega ela, coma ela, passe tempo com a palavra, se santifique com ela, gaste tempo, invista tempo, tenha a palavra na ponta da língua. Você vencerá esse mundo. Veja que Jesus, quando foi atacado no deserto, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. O que estava escrito? A palavra. Aí eu vou encerrar por causa do tempo. O texto vai terminar dizendo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica com todos os santos. O que o Senhor está dizendo? Se nós queremos ter vitórias no mundo espiritual, nós precisamos aprender a arte da oração. A oração é uma arte. Aprender a comunhão com Deus. Se nós queremos refletir isto, nós queremos vencer, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Amém? Oremos. Santo Deus de Israel, te glorifico pela sua grandeza e pela sua soberania. Eu te peço, Senhor, nos ajude a nos revestir de toda a armadura, para que possamos resistir às obras do maligno, para que possamos resistir aos planos das trevas, para que possamos vencer a batalha e permanecemos inabaláveis. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Sem ti é impossível vencer essa batalha. Sem o teu Espírito Santo é impossível vencer essa batalha. Mas com a sua ajuda, a nossa vitória ela é certa. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Prepare cada um de nós aqui. Aprendemos a arte da oração. A termos prazer na oração dia e noite. E sempre invocar o nome do Senhor, reconhecendo que à medida que nós buscamos o Senhor, nessa medida, estamos nos revestindo de toda a armadura que vai nos dar vitória na batalha. Pai, essa oração que eu faço, em nome do Senhor Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.